Pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos aqui para mais um vídeo e olha, eu vou falar sobre os narradores esportivos da nossa TV aberta nessa Copa do Mundo. Então, eu vou destacar aqui os 6 locutores esportivos da Globo, né, que estão já definidos pela emissora, e os 2 do SBT, né? SBT apenas 2 narradores nesta Copa do Mundo. Porque alguns podem se destacar nesse Mundial de Futebol, como outros podem se queimar, né? Eu vou falar sobre isso. Olha, se você gosta de mídia esportiva, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. É só clicar embaixo e inscrever-se, tá? E se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, tá bom? Muito obrigado a você de todo o Brasil pela audiência. E eu começo falando aqui sobre o Paulo Andrade, né, que todo mundo conhece desde a ESPN. É um dos narradores mais queridos da atualidade. Se você fizer uma pesquisa, o Paulo Andrade ele tem muito mais elogios do que críticas negativas, né? Então o Paulo Andrade, não vou dizer que é unanimidade, não existe, né, isso, mas é um narrador realmente que o público gosta, desde a época da TV fechada, na ESPN, e agora na Globo ele também faz TV fechada, mas terá, né, pela primeira vez a oportunidade de narrar em TV aberta justamente numa Copa do Mundo de futebol. Eu me lembro quando ele foi contratado pelo Grupo Globo, o Flávio Rico, né, jornalista, até comentou lá na sua coluna, pô, agora a Globo tem o substituto do Galvão Bueno, porque o Paulo Andrade é muito bom, e muita gente acha, né, que o Paulo Andrade merecia mais oportunidades na TV aberta. Então, ele terá nessa Copa do Mundo, tudo bem que ele não vai fazer os principais jogos, ele vai estar aqui no estúdio no Brasil, na primeira fase da Copa, né, transmitindo algumas partidas pela Globo, outros jogos pelo Sport TV, né, mas falando aqui de TV aberta, especificamente nesse vídeo. Então ele vai ter a chance de mostrar o seu trabalho, porque é diferente, gente. Uma coisa é trabalhar na ESPN, uma coisa é você fazer Sport TV, ou, né, fazer streaming. Agora, TV aberta, Globo, uma Copa do Mundo, mesmo não sendo as partidas mais importantes, ele vai ter uma ótima oportunidade. Quem sabe, né, no futuro, aí, não muito distante, conseguir alçar voos, né, mais interessantes ali dentro do Grupo Globo, melhores escalas, mais oportunidades na TV aberta. Acho muito difícil o Paulo Andrade se queimar nessa Copa, acho praticamente impossível. Então, ou ele vai continuar na mesma, né, na sua mesma posição, ou, dependendo das suas transmissões, do destaque da audiência, da resposta do público, o Paulo Andrade pode, de repente, conquistar aí uma posição melhor, né, dentro da TV aberta. Então é isso que eu acho do Paulo Andrade. Penso diferente da maioria. Não acho o Paulo Andrade um narrador espetacular. Acho um bom narrador. Acho um bom narrador. Tem uma bela voz? Sim. Mas eu não sei, eu percebo nas narrações, desde a ESPN, isso continua no Grupo Globo, é uma característica do Paulo Andrade, que poderia ser melhorada na descrição do gol, né? Eu acho que a voz dele perde muito peso. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? O Paulo Andrade, porque no gol, tudo bem, ele grita o gol e depois a voz dele vai sumindo, vai ficando mais aguda, vai perdendo muita força e às vezes parece até uma voz de menino, né? É a minha opinião, né, sobre as transmissões do Paulo Andrade. Repito aqui, é um bom narrador e tem uma ótima oportunidade para se destacar. Bom, agora vou falar sobre o Vinícius Rodrigues, né, que é um jovem narrador que vai ter oportunidade, também vai narrar aqui do Brasil os jogos da Copa do Mundo, não vai fazer os principais jogos, mas pela idade do Vinícius Rodrigues, né, ele que já tem passagens por Record, por N Esportes e por outras emissoras, o Vinícius Rodrigues já fez até a GE TV, né, faz Sport TV, tá ali no Grupo Globo, né? Hoje no Grupo Globo você transmite em todas as plataformas. E vai ter então essa chance, claro que tudo isso pelo problema de saúde do Luiz Roberto, né, todas essas mudanças no Grupo Globo, então o Vinícius pode agarrar essa oportunidade, né? Se destacar nessa Copa do Mundo, porque queira ou não queira, mesmo não sendo as partidas mais importantes, mas é um Mundial de futebol, então eu tenho certeza que o Vinícius Rodrigues vai narrar com muita garra, com muita vontade, para quem sabe, né, mais à frente, ele ter novas oportunidades aí na TV aberta, né? Rogério Correia, bom, narrador da Globo Minas, que também transmite no Premiere, já fez
edições de Copa do Mundo transmitindo na TV aberta, normalmente nos estúdios, né? Normalmente ele não viaja para a Copa do Mundo. E isso vai acontecer mais uma vez. Como já é um veterano, podemos dizer, né, sobre o Rogério Corrêa, que eu considero um excelente narrador, já falei sobre isso, né? Eu acho que ele não está ali como um dos principais narradores da Rede Globo por estar na Globo Minas, essa é uma opinião que eu tenho, né? Eu citei aqui em outro vídeo vários nomes, né, importantes, como Carlos Valadares, Fernando Sasso, Lincoln Gomide e o próprio Rogério Corrêa também, posso citar aqui. Nomes importantes da Globo Minas que tiveram algumas oportunidades ali narrando jogos de times do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas como não estão no eixo Rio-São Paulo, eu acho que eles não conseguem, né, chegar nessa posição de destaque, o narrador número 1, número 2 da Rede Globo, né? Mas enfim, eu acho que o Rogério Corrêa não vai se destacar muito na Copa. Todo mundo já conhece a narração dele, é a posição que ele tem na empresa e também não acho que ele vai se queimar. Então é o tipo a situação, né, do Rogério Corrêa é essa, né? Então dali ele não vai crescer mais, né? Não vai ter um posicionamento melhor do que ele tem hoje e também não acredito que vá cair, na minha opinião. Rogério Corrêa, então, está nesta situação, né? Não cai, não sobe, não vai se destacar muito e também não vai se queimar nessa transmissão da Copa do Mundo. Agora eu vou para um dos narradores mais polêmicos da atualidade, Thiago Leifert, no SBT. Ele que vai narrar 22 jogos, né? O Galvão vai fazer 10. O Thiago Leifert vai estar ali quase todos os dias, né, de Copa do Mundo no Sistema Brasileiro de Televisão, narrando. E é um dos narradores mais criticados do Brasil. Nas redes sociais, né? Conversando com as pessoas na rua. Quase ninguém gosta da transmissão do Thiago Leifert, seja na Sul-Americana, na Champions League, tem a questão do gol dos caras, né, que parece que não pegou bem, as pessoas não gostam. Então o Thiago Leifert, narrando uma Copa do Mundo em TV aberta, né, ele que se destacou como apresentador de Big Brother, de Globo Esporte, de programas musicais, né, de realities, ficou conhecido e realmente fez muito sucesso, né, como um apresentador de programas. E narrador, né, uma carreira começou há pouco tempo, ele sempre teve esse desejo de ser um narrador esportivo e deu certo essa parceria aí, né, deu certo o que eu digo, né, ele teve essa possibilidade então de narrar jogos no SBT. Mas o público não gosta, a verdade é essa, né, você faz uma pesquisa aí, de cada, sei lá, 30 pessoas, 29 vão criticar o Thiago Leifert, um ou outro vai elogiar. Então, imagine a chance que ele tem porque é diferente, né? De repente ele pode mudar essa imagem. Com uma Copa do Mundo no SBT, a possibilidade do Thiago Leifert conquistar mais pessoas pode acontecer. Então, ele pode se destacar, sim, nesses 22 jogos. Ou pode se queimar de vez, né? Dependendo do seu desempenho e da opinião do público, pode realmente se perder de uma vez por todas aí como narrador esportivo nesse Mundial de Futebol dos Estados Unidos, México e Canadá. Olha, eu tive uma opinião até polêmica, podemos dizer, sobre o Paulo Andrade, né? Porque a maioria gosta do Paulo Andrade. Eu acho o Paulo Andrade apenas um bom narrador, não vejo nada de espetacular. Como também vou discordar da maioria no caso do Thiago Leifert. Não acho que o Thiago seja tão ruim assim. Não é um péssimo narrador, né? Começou há pouco tempo, né? Isso faz diferença também. Acho que ele tem tudo para crescer, para melhorar alguns pontos ali, né? Um pouco mais de vibração na descrição dos gols, às vezes falta isso. Mas é o estilo dele, né? Ele vai ficar imitando todo mundo. Ah, mas o Thiago não tem voz para ser narrador esportivo. Gente, nós não temos mais narradores com voz metálica como tínhamos nos anos 70, 80, 90. Não temos mais, né? Hoje não tem, praticamente aí. Veja aí a TV aberta nessa Copa. Quem tem a voz do Oliveira Andrade, do Luciano do Vale, quem tem a voz do Nivaldo Prieto não está aí na TV aberta nessa Copa. Acompanhe as vozes, né? Vamos falar até de streaming, vamos falar de outros canais aí. André Henning, Jorge Igor, que agora vai narrar pela GETV os jogos do Brasil. Né? Everaldo Max, tem vozeirão, tem voz metálica? Não tem. Não tem, gente. Temos aí as narradoras também, né? Com suas vozes femininas. Então a gente não tem. Theo José, o narrador de voz metálica? Não é. Estou falando até de profissionais que não estão na Copa. Mas nós não temos mais. Né? É um ou outro que você vê aí. E que você vê que não tem muitas oportunidades. Parece que o mercado está pedindo narradores que
sejam bem informados, que identificam bem os jogadores, que falam bem, que comunicam, uma linguagem mais atualizada, que fale com todos os públicos, um público mais adulto, mais jovem. Então o Thiago Leifert, para mim, ele está dentro dessa média. Eu não consigo ver que ele é tão ruim assim, né? Acompanho as narrações, eu acompanho a Champions League Sul-Americana com o Thiago Leifert, né? Eu gosto de acompanhar transmissões esportivas, né? Desde criança eu acompanho isso. Então, posso dizer aqui, é a minha opinião? Sim, você pode discordar à vontade, mas não acho o Thiago Leifert esse narrador horrível, péssimo, né? Que não dá para assistir. Não consigo ver dessa forma e acho que ele vai evoluir e vai ter essa grande oportunidade na Copa do Mundo para tentar mudar a opinião das pessoas. Vamos ver o que acontece então com o Leifert. Bom, vou para Renata Silveira, que nessa Copa do Mundo na Globo será a terceira opção da emissora. Exatamente, ela vai ser narradora número 3. Com a ausência do Luiz Roberto, o Everaldo será o principal narrador, o Guga Villani, podemos dizer, o número 2, e a Renata será a terceira, né, opção. A narradora número 3 da Rede Globo. Estará nos países sede, né? Só os 3 estarão nos países sede pela Globo aberta, né? Everaldo, Guga e a Renata. E vejam só, essa posição de terceiro narrador numa Copa do Mundo da Globo, essa posição já foi de Carlos Valadares na Copa de 82, na Copa de 86 foi de Luiz Alfredo, um belíssimo narrador, nas Copas de 90 e 94, Kleber Machado foi o terceiro narrador da Rede Globo, a partir de 1998, Copa da França, o Luiz Roberto, né, passou a ser o terceiro narrador da Rede Globo, isso foi até 2018, né? Em 22 houve uma mudança ali, o Kleber Machado foi rebaixado, né, a terceiro narrador, voltou a ser um terceiro narrador, e o Luiz Roberto passou a ser o segundo. Então você vê, a Renata está ocupando um posto, uma posição, que é muito importante dentro de uma Rede Globo numa Copa do Mundo, né? E também outra narradora, né? A exemplo do Thiago Leifert, que vai narrar lá pelo SBT, ela é muito criticada em redes sociais, ela é muito criticada pelas pessoas. A narração feminina recebe muitas críticas e a Renata não fica atrás. Então ela vai ter uma oportunidade também numa Copa do Mundo, TV aberta, fazendo jogos importantes, ela vai fazer jogos importantes, né, transmitindo em loco, ela terá então essa chance de tentar mudar a opinião das pessoas, realizando um bom trabalho, como também, dependendo das audiências, né, a gente não sabe o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, imagina as pessoas saindo da Globo para ir para outras emissoras, ou para o SBT, ou sei lá, para Cazé TV, acompanhando Sport TV, GE TV, e deixando ali a audiência muito baixa nos jogos que ela transmitir. Então ela pode se queimar também nessa Copa do Mundo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Também não acho que a Renata Silveira é a péssima, das péssimas, né, em termos de narração esportiva, mas eu acho que não deveria estar nessa posição. Acho que temos outros narradores que poderiam ocupar essa posição número 3. Acho que ainda não era a hora da Renata estar lá. Mas, enfim, foi escalada, né? Os diretores da Rede Globo decidiram. Guga Villani, Gustavo Villani, que vai ser o número 2 dessa Copa do Mundo, né? Abaixo do Everaldo Marques. Acho que no caso do Gustavo Villani, não teremos muitas mudanças, né? Em termos de posição na Globo, todo mundo já conhece o trabalho dele. O Gustavo Villani, quando chegou à Rede Globo, todo mundo achava que seria o sucessor do Galvão Bueno. Isso não aconteceu, você vê que o Guga não foi escolhido, né, pelo Grupo Globo, será o Everaldo Marques, o narrador número 1. Então acho que o Gustavo Villani não vai conseguir se destacar muito nessa Copa do Mundo, como também não acho que vai se queimar, ele já tem uma posição ali consolidada. É claro que no futuro as coisas podem mudar, né? De repente ele pode perder sua posição, ou pode ser ali promovido como número 1, coisa que eu não estou acreditando. Então eu acho que para essa Copa do Mundo, o Gustavo Villani não vai sair muito do lugar, não vai acontecer muita coisa com ele não, pelo menos na minha visão. Acho que ele tem uma voz legal, diferente de outros narradores, mas não sei, preferi as transmissões do Gustavo Villani na Fox. Acho que na Globo ele tá com o freio de mão um pouco puxado, ele tenta até, né, criar algo diferente, algumas coisas, mas não sei, parece que na hora do gol também, o gol dele não é tão vibrante como era na Fox, enfim, não sei, no Grupo Globo parece que a coisa não funcionou muito bem, talvez esse é o motivo do Guga não ter sido escolhido, né, para ser o principal narrador da emissora. Galvão Bueno, temos que falar do Galvão Bueno.
Olha, história realmente fantástica, né? Recordista de transmissões, recordista da Rede Globo como narrador principal, narrando os jogos da seleção brasileira, e desta vez estará na concorrência, né? Estará no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão. Olha, o Galvão, é claro que já tem uma carreira consolidada, não vai mudar tanta coisa assim, mas ele pode se queimar nessa Copa? Pode se queimar sim. Por quê? Porque desde 2010, apesar de todo o sucesso do Galvão, todo mundo já sabe, ele, desde a Copa da África do Sul em 2010, na Globo, ele vem apresentando problemas na voz, e isso foi piorando em 14, em 18, na Copa de 22 ele já foi se arrastando bastante nas transmissões, ele já teve dificuldades em jogos, acho que amistosos do Brasil, inclusive não conseguir narrar gol, ter que pedir desculpas depois porque não conseguiu narrar. Em provas de Fórmula 1 na Globo, chegou a perder a voz, eu me lembro, uma prova, foi uma coisa assim, terrível, né? Praticamente na metade da corrida a voz dele sumiu, teve muitas dificuldades para terminar a corrida. Então ele tem esse problema na voz, já é veterano, e quem acompanha as transmissões do Prime Video sabe, né, que ele não vem fazendo boas narrações, né? E agora, além do problema da voz, ele não tem mais a mesma potência, e ele está também trocando nomes de jogadores, não está identificando todos os jogadores, não tem o mesmo reflexo, porque hoje, futebol, ele é muito intenso, né? A intensidade de jogo hoje é absurda, né? Diferente de 10, 15, 20, 30 anos, né? As coisas mudaram no futebol, está cada vez mais rápido. E o narrador precisa dessa agilidade, né? Os mais jovens têm essa agilidade, né? Esse reflexo, coisa que está faltando para o Galvão Bueno. Não é aqui uma crítica, é realidade, né? Pela idade do Galvão, por tudo que ele já viveu nas transmissões esportivas, todo mundo já sabe disso. Então o Galvão, com essas dificuldades, pode se queimar nessa transmissão aí do SBT. Então eu acredito que o Galvão, um cara inteligente, ele deve estar se preparando, cuidando da voz, estudando mais, né, o nome dos jogadores que vão, não só do Brasil, mas como dos adversários da seleção brasileira, já que ele vai fazer todos os jogos do Brasil, vai fazer a abertura, vai fazer a final da Copa. Então, ele deve estar se preparando, com certeza. Ele ouve essas críticas, né, ele acompanha, não é bobo, né? Mas tem coisas que às vezes, né, você tenta fazer, mas, né, o seu organismo, fisicamente, né, você não consegue realizar, principalmente quando o narrador já é veterano, como é o caso do Galvão. Então o Galvão pode sim se queimar dependendo do seu desempenho nessa Copa do Mundo. Pode se destacar? Pode. Imagine se o SBT chegar ali próximo da Globo, em termos de audiência, se ele, né, se preparando melhor, consiga realizar um bom trabalho, pode se destacar, né? Mais do que já tem destaque na sua carreira. Pode ser uma surpresa positiva, na minha opinião, o Galvão Bueno, né? Pela memória afetiva das pessoas, muita gente quer ver o Galvão porque acompanhou, né, a Seleção Brasileira, Copa do Mundo com o Galvão, ó, por décadas. Então, existe a possibilidade também dele ser um grande destaque nessa Copa, como eu já disse, pode também se queimar pelas dificuldades que ele vem apresentando. E para fechar o vídeo, vou falar do Everaldo Marques, que vai ser o principal nome da Rede Globo. Everaldo dos esportes americanos, da ESPN, que foi da Jovem Pan, do automobilismo, né? De muitos e muitos esportes, dos seus bordões. Tá aí, então, vai ter essa oportunidade incrível, né? Narrador da Globo, jogos da seleção brasileira, quer dizer, o quinto narrador na história da Globo a narrar os jogos da seleção numa Copa do Mundo, né? Geraldo José de Almeida, Luciano do Vale, Osmar Santos, Galvão Bueno, será o quinto locutor esportivo a ter essa incumbência, a ter essa responsabilidade. Não é fácil narrar jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo, a cobrança é muito grande, a exposição é enorme, então qualquer gafe você é criticado. Se você faz alguma coisa legal, interessante, cria um bordão que cai na boca do povo, você vai ser elogiado. Então, o Everaldo vai ter uma excelente oportunidade para se firmar, de repente, como um grande nome da Rede Globo. A gente não sabe do Luiz Roberto, né? Ele está fazendo seu tratamento médico. A gente torce aqui para que o Luiz Roberto volte, né? Ocupar sua posição de primeiro narrador da Globo. Mas o Everaldo vai ter ali uma grande oportunidade no futuro ser efetivado, né? Como principal nome da emissora. Mas precisa ter um bom desempenho. Dependendo do que acontecer, ele também pode se queimar, porque, como eu já disse, né? É uma exposição incrível você estar na Globo narrando os jogos principais, jogos do Brasil,
num Mundial de Futebol. Então, a gente fica aqui também na expectativa para saber se o Everaldo vai se dar bem ou não no comando destas transmissões. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Deixa aí seu comentário, discorde de mim, né? Desde que seja com respeito, né? Não pode partir para ofensa, esse tipo de coisa. Pode elogiar, pode criticar, concordar comigo, manda a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. E a gente volta a qualquer momento falando mais dos assuntos da mídia esportiva. Um abraço!